Bruno Hoffman, repórter da Gazeta de São Paulo. Estamos hoje com Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, eleito vereador por São Paulo nessas eleições. Carlos Bezerra Júnior é médico e pastor evangélico, já tinha sido eleito vereador em São Paulo, se eu não me engano, de 2000 a 2010, e também tinha sido eleito deputado estadual por 2 mandatos, de 2010 até 2018. Vereador, como vai? Bem, Bruno, tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Nesse ano, São Paulo viu uma campanha menos polarizada, menos tensa do que foi vista em 2018. Como que o senhor analisa esse momento? A extrema polarização deu uma acalmada no cenário político nacional e paulistano? Eu pessoalmente percebo como um movimento esperado, né? Eu penso que aquela polarização, fruto do que aconteceu em 2018, que era uma reação a todos os movimentos que aconteciam, que se iniciaram em 2013, com os movimentos de rua, aí a forte reação antipetista, o forte movimento antipetista, que culminou no impeachment, e depois o antipetismo se manifesto nas urnas em 2018, com uma grande reação da extrema-direita, e uma extrema-direita com uma presença muito, eu diria, muito raivosa, né, na urna, muito rancorosa, né, trazendo uma dinâmica política muito tensa, né, que não tem como permanecer ao longo de muito tempo. Por quê? Termina a eleição e aí começa o governo. E aí a população tem a expectativa de que os governos e de que os governantes comecem a governar, comecem a tomar decisões, comecem a fazer entregas. Aí as pessoas querem saber como é que vai funcionar a economia, como é que vai ser a resposta com relação ao desemprego, como é que os serviços de saúde pública vão funcionar, enfim. E aí essa tensão contínua, especialmente que o governo federal vem tendo e vem fazendo, eu acho que isso gerou um certo cansaço na população. Porque as pessoas tinham uma expectativa grande de respostas, principalmente no campo da economia. E aí, no meio disso, a gente foi surpreendido por uma pandemia. E a pandemia, eu penso que fez com que as pessoas olhassem ainda mais para suas vidas, olhassem para o seu destino, olhassem para o futuro, olhassem com uma preocupação ainda maior com relação a elas mesmas, a sua própria preservação, com relação à economia, com relação aos seus próprios empregos, com relação aos seus destinos. E eu acho que isso fez com que as pessoas votassem de uma maneira muito mais racional e muito menos emocional, muito menos reativa do que votaram em 2018. E aí, a maneira com a qual vai se mostrando o voto, me parece que a busca do eleitorado vai na direção de perfis de candidaturas com mais experiência, mais racionais e mais equilibradas. Sim. Só fazendo uma retificação, o senhor foi eleito em 2010 para deputado estadual, né? É isso. Eu me elegi em 2010 como deputado estadual. Fiquei 2 mandatos na Assembleia, de 2010 a 2018. Depois fui secretário municipal de esportes aqui na cidade, entre 2009 e 2020. Vereador, o principal tema do pós-pandemia que se está percebendo na cidade é sobre a importância da retomada do emprego e renda e da proteção das pequenas empresas na cidade, que são tão importantes para manter esse emprego em todas as zonas da cidade. Como o seu mandato, especificamente, mais globalmente, a Câmara Municipal pode tomar medidas para garantir esse emprego e renda, essa retomada do emprego e renda na capital? Esse tema que você coloca é prioritário. Aliás, foi prioridade para mim ao longo de toda a campanha, vai ser prioritário no meu mandato. Eu tenho dito que eu quero fazer um mandato que cuida da saúde das pessoas, que dê a elas maior acesso ao emprego e renda, que garanta e que promova o emprego na cidade, que proteja, que garanta o direito do pequeno empreendedor na cidade, que é quem promove emprego na cidade, e que promova uma maior participação cidadã, e cívica e voluntária também em toda a cidade. Depois até explico isso. Mas, enfim, o meu mandato tem um tripé, que é saúde e esporte, emprego e empreendedorismo, engajamento cívico e voluntário. E quando a gente fala de emprego, a gente está falando de emprego e renda, é muito importante a gente falar de... A Câmara vai ter um papel importantíssimo no sentido da proposição de medidas de desburocratização da máquina, que é importantíssima, no sentido de fomentarmos microcrédito e facilitação de liberação de microcréditos
para os pequenos empreendedores, a facilitação, e essa é uma das coisas que eu quero trabalhar, um marco legal, porque a gente não tem no país, e São Paulo pode dar o pontapé inicial nisso, mas um marco legal para o empreendedorismo social, que é o setor 2,5 da economia. A França, por exemplo, é um país que está trabalhando bem nisso, mas aqueles setores, estimular o campo do empreendedorismo social, que pode gerar muito emprego, pode gerar muita renda, e tem uma contrapartida de transformação social muito importante, as empresas sociais. Ou seja, há uma série de medidas que podem gerar emprego, renda e, ao mesmo tempo, terem uma contrapartida de promoção de justiça social. O fato é que desburocratização, geração de emprego, liberação de créditos e a criação de um mecanismo que gere um ambiente favorável aos negócios na cidade tem que ser prioridade absoluta, não apenas da Câmara, mas do próximo prefeito, que eu creio será o prefeito Bruno Covas, que tem esse compromisso, já vem fazendo e vai acelerar muito essas medidas no próximo ano. O senhor falou também que um dos tripés aí, né, uma das suas prioridades é a saúde, né, a partir do ano que vem. Para explicar para o espectador de que forma a Câmara Municipal pode ajudar no desenvolvimento de uma proteção de saúde mais efetiva para a população. Olha, eu penso que há algumas coisas bastante importantes para a gente fazer. Você, como eu sou médico, né? Você também na linha profissional, na linha de frente, nós atuamos em profissões que são profissões de risco por estarmos em contato contínuo com a população. Nós estamos no meio de uma pandemia onde a gente vai se adaptando cada vez mais, onde a gente vai aprendendo a lidar com ela. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Todos os países no mundo estão aprendendo a lidar com essa pandemia. Eu sou bastante otimista com relação à vacina que vai chegando e com relação ao impacto que ela terá. Agora, o fato é que nós precisaremos desenvolver cada vez mais novos protocolos de proteção. E para isso, por exemplo, eu defendo que a gente precisa de uma participação cada vez maior da população. E eu também defendo que a gente precisa estimular uma participação voluntária, estimular o voluntariado, a ação cívica, o voluntariado cívico da população. Você olha para países como os Estados Unidos, que tem uma média de participação de voluntariado em torno de 30%, e olha para o Brasil, e a gente tem em média aí 4%, a primeira pergunta que se faz é, mas o que é? Os norte-americanos são muito mais solidários do que os brasileiros? Claro que não. O que acontece nos Estados Unidos, diferente do Brasil, é que lá há uma série de medidas governamentais que estimulam a participação voluntariada, que estimulam a ação cívica, como, por exemplo, pontuação. Até para ajudar a entrar em universidade, né? Exatamente, em concursos públicos, em universidades públicas, de empresas em licitações públicas. Ou seja, isso é uma coisa que a Câmara Municipal, e que eu quero propor, que a Câmara Municipal pode propor, a estimulação da participação cidadã de cidadãos que participem de campanhas em áreas como de saúde pública, o que pode ajudar e muito no combate à pandemia. Quero propor também, isso é custo baixíssimo e que pode gerar um altíssimo impacto, por exemplo, a criação de uma agência municipal de voluntariado, que não precisa criar nenhum super suporte com 1.000 funcionários públicos, nada disso, mas uma estrutura digital que pode, por exemplo, ser uma plataforma que única e exclusivamente organiza esse voluntariado e as ONGs que queiram participar. E aí a prefeitura coordena essas ações. Isso pode ser muito efetivo na área da saúde. Outra coisa que quero propor e que acho que já passou do tempo é o seguinte: nós precisamos de uma agência controladora, fiscalizadora dos contratos das OSs que prestam serviços na área da saúde no município de São Paulo. Precisamos de uma agência autônoma que faça o controle e a fiscalização desses serviços, que são cada vez em maior volume, cada vez em maior número e precisam de uma fiscalização cada vez mais eficaz e eficiente. Eu acho que isso pode melhorar e muito, tanto o gasto público quanto a qualidade do serviço apresentado para o cidadão. E, em linhas gerais, o senhor viu como positiva a gestão do Bruno Covas e do Edson Aparecido nesse momento de pandemia? Bastante positivo. E se você ainda comparar com outras cidades brasileiras, eu penso que a gestão do Bruno se destacou muito. O Bruno teve um ponto muito forte que eu vejo, que ele em nenhum momento tomou decisões de si mesmo. O Bruno em todo o tempo ouviu
o pessoal médico, ouviu a vigilância sanitária, não tomou nenhuma decisão, sabe, autorreferente, ou decisão política arbitrária, ou no afã de querer agradar esse ou aquele, inclusive muitas vezes tomando decisões impopulares. Mas São Paulo, você veja, São Paulo, a gente não passou por situações drásticas como outras cidades do mundo, que inclusive eram mais equipadas em tese do que São Paulo, onde profissionais médicos que tiveram que escolher entre cidadãos que deveriam, entre os cidadãos que usariam os respiradores e os que não, né? São Paulo não chegou a esse caos. E não chegou a esse caos por quê? Porque nós tivemos condições suficientes, porque a cidade se preparou com antecedência, nós tivemos respiradores suficientes, nós tivemos os hospitais de campanha, tivemos as vagas suficientes, houve toda uma campanha de preparação dos profissionais, houve informação para a população, enfim, houve muitos acertos. Eu diria que houve muito mais acertos do que equívocos, e sem dúvida nenhuma o Bruno tem, aliás, a população vai mostrando isso com relação ao grande apoio que ele vem recebendo por causa do comportamento dele, que foi, na minha opinião, inclusive, uma das coisas que eu destaco no comportamento do prefeito Bruno Covas é que pandemia é um momento, para mim, pessoalmente, como profissional da saúde e como gestor público, é um momento onde governantes devem falar menos e agir mais. E o que eu vi na ação do Bruno foi um prefeito preocupado em falar pouco e agir bastante. Um prefeito visitando hospitais públicos, estando perto das pessoas, mesmo com todas as dificuldades, extremamente comprometido. Quer dizer, ele próprio teve a Covid, acabou mudando para a prefeitura, ficou lá 24 horas por dia, quer dizer, extremamente comprometido, silencioso, mas altamente eficaz. Então, acho que isso eu destaco. Compromisso 100% com a ciência e compromisso 100% com a ação. Menos fala e mais ação. E só explicando para o espectador, Edson Aparecido é o secretário municipal de saúde. Eu li um pouco sobre o senhor antes dessa entrevista e vi que o senhor, apesar de evangélico, pastor evangélico, é crítico às bancadas evangélicas, tanto na esfera federal como nos estados e municípios. Como é isso? Por quê? De onde vem essa crítica? Eu queria que o senhor explicasse, por favor. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte. Muitas vezes há uma ação distorcida quando a gente fala da participação evangélica na política. Não é de todos, mas alguns entendem a ação evangélica na política como uma ação a ser feita em defesa de grupos, de interesses, de grupos de impérios eclesiásticos específicos. Então, se transforma numa ação onde se elegem parlamentares que vão defender interesses corporativos de grupos eclesiásticos, que nada tem a ver, inclusive, com as pessoas que frequentam essas igrejas. Por exemplo, não são interesses necessariamente interesses que envolvem, por exemplo, a melhoria no sistema de saúde pública dos membros dessas igrejas que frequentam o serviço de saúde, que usam o serviço de saúde pública, ou da melhoria da qualidade da escola pública, das pessoas que frequentam essas igrejas, mas sim de, muitas vezes, de benefícios, ou muitas vezes de favores, ou até algumas vezes de privilégios. Nada tem a ver com o interesse da população em geral. Então, essa é a minha crítica, né, de pessoas que se unem em torno de defesa de benefícios para impérios eclesiásticos, ou em torno única e exclusivamente de temas comportamentais. É legítimo e é democrático que as pessoas se unam e busquem o voto em torno de suas crenças e de sua fé. Absolutamente legítimo. Eu concordo, isso é legítimo, isso é democrático. A questão a que nós precisamos ter muito claro é o seguinte: religião e política, ok, sim. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Aliás, o arcebispo Desmond Tutu, uma das minhas referências protestantes na política, referência cristã na luta contra o regime do apartheid na África do Sul, disse o seguinte: não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Claro que se misturam, né? Desde que o mundo é mundo. Agora, religião e política, ok. Agora, Estado e igreja, jamais. Estado e igreja, não. São coisas que se separam. O Estado é laico. Inclusive,
Foi a Reforma Protestante quem nos legou historicamente esse conceito de separação entre igreja e Estado, para que nenhuma minoria religiosa possa vir a ser perseguida por qualquer tipo de religião oficial, como acontece, por exemplo, em estados islâmicos, que é exatamente o que a gente não quer. A sua esposa, Patrícia Bezerra, foi vereadora agora, o mandato dela acaba agora em 2020. E ela tinha sido a vereadora, a mulher mais bem votada de São Paulo. Por que ela não concorreu neste ano? A Patrícia decidiu não concorrer, aliás, fez 2 belíssimos mandatos na cidade. Um destaque, a Patrícia tem uma atuação muito forte, importante, especialmente no tocante à defesa dos direitos da mulher, no combate à violência contra a mulher. Ela é uma mulher bastante aguerrida, mandatos muito marcantes, muito combativos na Câmara, mas ela tomou a decisão, junto do nosso grupo, de não ser candidata, porque a Patrícia é a primeira suplente de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado. E ela toma posse agora, no começo do ano, como deputada na Assembleia Legislativa. Então, ela, por opção, decidiu não ser candidata a vereadora, para tomar posse, então, como deputada estadual. Perdão pela ignorância. Alguém que tem um cargo, ele pode ser suplente em outro cargo? Sim, a Patrícia foi candidata a deputada estadual em 2018 e ficou como primeira suplente de deputada estadual. E nesse ano, por nós temos eleições, na Assembleia vários foram candidatos a prefeitos, e aí o que acontece é que há uma mudança na configuração da Assembleia. Então, há uma mudança na configuração do quadro, e aí a Patrícia, por ser a primeira suplente de uma coligação de 27 deputados, ela se torna deputada estadual. Assim que alguém for secretário, por exemplo, qualquer movimentação assim. Tudo bem. Indo para a reta final aqui, o senhor teve uma lei, um projeto de trabalho escravo que foi destaque mundial, inclusive. Eu queria saber quais... foi em 2012, né, se eu não me engano, que foi aprovado? 2013. Trabalho escravo no estado de São Paulo. Eu queria saber qual foi o resultado disso, porque foi destaque mundial, né? Foi usado como exemplo da ONU, inclusive. Queria saber, 7, 8 anos depois, qual é o resultado desse seu projeto? O projeto teve um destaque muito grande, ele foi aprovado em 2013, sancionado e regulamentado em 2014. É um projeto que prevê a cassação do registro do ICMS das empresas que forem flagradas no estado de São Paulo explorando o trabalho escravo diretamente ou na sua cadeia produtiva, se beneficiando disso. A gente sabe que São Paulo tem uma característica, a cidade de São Paulo tem uma característica de trabalho escravo urbano, ou seja, que se concentra em duas atividades produtivas, que são a indústria têxtil e a construção civil, a indústria têxtil principalmente nas oficinas de costura, que abrigam milhares de trabalhadores bolivianos e bolivianas em condições análogas à escravidão. Estima-se, eu presidi uma CPI no ano de 2014, quando se estimava o número de aproximadamente 12 mil dessas oficinas em São Paulo, que abrigavam em torno de 200 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. Com a aprovação, a regulamentação da lei, há alguns dados, alguns estudos preliminares do Ministério Público do Trabalho apontando que, com a lei, iniciou-se um ciclo que a gente chamaria de um ciclo benéfico, que gerou o quê? Gerou uma inibição tanto da exploração do trabalho escravo, quanto uma adequação, uma busca pela adequação dessas empresas que trabalhavam nas sombras. Claro que nem todas se legalizaram, mas um grande número de empresas buscou se legalizar, porque o risco de fechamento de negócio no principal estado da federação economicamente não é interessante. Então, estima-se que em torno de 25% pelo menos dessas empresas buscou uma nova adequação para poder se adaptar às novas condições dessa lei. E isso já é um ganho bastante positivo. Agora, nós temos um outro ganho positivo, que a semana passada o Supremo Tribunal Federal decidiu que, porque havia uma contestação lá em cima, havia uma contestação da constitucionalidade dessa lei. E foi confirmada a constitucionalidade porque havia uma tentativa de derrubada da lei, porque 6 outros estados brasileiros copiaram essa lei
que acabou ganhando força em outros estados brasileiros. Mas houve uma confirmação da constitucionalidade, o que fortalece muito o mecanismo de lei. O lado negativo é que, infelizmente, o atual governo federal, vem enfraquecendo muito os mecanismos de fiscalização contra o trabalho escravo. Infelizmente, com o desmantelamento do Ministério do Trabalho e dos mecanismos de fiscalização, o enfraquecimento das auditorias e do trabalho dos auditores fiscais do trabalho, isso tudo tem dificultado e muito os trabalhos de investigação e de fiscalização. Esse eu diria que é o ponto negativo da história. Mas o fato é que a garantia dessa lei, e agora, no âmbito mais alto do nosso sistema judiciário, isso fortalece muito o arcabouço jurídico aí para o enfrentamento desse crime, que não cabe mais no século XXI. Por fim, vereador, queria que o senhor falasse, como pastor evangélico, citasse, aliás, uma passagem bíblica importante para a vida política, que o senhor considera uma inspiração para a vida política, não só sua, mas todo mundo que exerce essa atividade. Tem duas passagens que eu gosto muito. Aliás, interessante você me pedir isso. Eu me sinto honrado, me sinto, aliás, profundamente respeitado na minha fé. Em momentos em que a fé cristã tem sido tão instrumentalizada, tão barateada, tão desqualificada e tão usada de maneira inadequada na vida pública, eu quero dizer que eu me sinto muito respeitado ao poder ter essa possibilidade. Mas tem dois textos que eu gosto muito. Um texto é o texto de Provérbios, capítulo 31, versículo 8, que diz o seguinte, que a responsabilidade de um governante que tem o olhar cristão, que é: abre a tua boca em favor daqueles que não podem se defender. Fala em favor daqueles que não podem falar. Julga retamente em favor deles. E os meus mandatos são dirigidos por essa diretriz, que é dar voz aos que não têm voz. Dar voz e vez àqueles que não têm voz e vez. E um outro texto é o texto predileto da minha grande referência cristã na vida pública, pastor como eu, reverendo Martin Luther King Jr. Ele citava muito um profeta. Aliás, eu usei esse texto num discurso na Organização das Nações Unidas, no plenário da Organização das Nações Unidas em Genebra, quando eu falei da lei do trabalho escravo. E ele usava o texto do profeta Amós. O profeta Amós, no capítulo 5, no versículo 14, diz o seguinte: corra o direito como a água e a justiça como o rio caudaloso. E esse era um texto que o reverendo Martin Luther King usava muito no período da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E é o texto que reflete o meu desejo nesse momento, para o meu país e para a minha cidade. Que o direito corra como a água e a justiça seja perene, corra como um rio caudaloso nessa nação, e que a gente possa, através do nosso compromisso, do nosso trabalho na vida pública, ser instrumento para que isso aconteça. Obrigado, vereador. A Gazeta agradece a atenção. Obrigado. Agradeço a sua assessoria, que foi muito, muito rápida com a gente. E boa sorte nesse mandato, boa sorte para a cidade de São Paulo. Até a próxima, vereador. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Um abraço para você. Bom trabalho. Um abraço, até mais.